Olá, sou o Guilherme, representante comercial aqui da FixCode. Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês de um tema bem procurado aqui na nossa empresa, que é a respeito dessas planilhas em Excel que as empresas costumam utilizar para fazer o controle do imobilizado. Hoje a gente vai abordar os motivos dessa utilização e esse controle ele não é tão eficaz. A curto e longo prazo ele acaba não sendo eficiente e a gente vai abordar aqui alguns pontos que deixam claro do porquê. Muitas empresas procuram a gente aqui na FixCode quando elas começam a ter um crescimento do seu imobilizado e eles já têm uma organização através de planilhas para entender quais seriam os possíveis ganhos que eles possam ter. A gente costuma dizer que o tempo e o controle eficaz é os pontos principais. Quando você vai fazer o controle através de planilhas em Excel, você demanda muito tempo para conseguir fazer o registro de um bem, para fazer a identificação desse ativo, para conseguir controlar a entrada, saída, localização. Quando você tem uma ferramenta de imobilizado, um sistema com um aplicativo que te possibilita ter um controle maior de eficiência nesse processo, você vê como é eficaz o ganho com o tempo. Você aloca menos pessoas, você consegue ter menos mão de obra, você consegue ter mais eficiência com investimento menor. Então, esses são alguns pontos que a gente vai abordar aqui nessa apresentação, que a gente costuma fazer quando está fazendo a apresentação visual do sistema. Bom, o tópico 1 da nossa apresentação é o aumento, a chance de erros e a questão de demandar muito tempo. Quando a gente vai fazer a atualização através das planilhas em Excel, você acaba tendo alguns erros no momento de fazer o cadastro ali das informações, não consegue ser tão eficiente e acaba demorando muito tempo para fazer essas atualizações, porque você capta a informação, vai para o Excel, faz a atualização. Hoje a gente tem uma ferramenta, a FixInv, que é integrada com a Fixbase e possibilita que você faça o levantamento do seu ativo imobilizado em campo através de um aplicativo. Então, fazendo a leitura da sua etiqueta, que possui ou um QR Code ou um código de barras, através da nossa ferramenta, você consegue atualizar essa informação de forma automatizada. Então, você registra ali em loco, você já faz o levantamento do ativo, coloca as informações. Caso seja necessário você fazer uma mudança de descrição, de usuário, a nossa ferramenta de forma automatizada já permite que esse processo seja feito. E aí, consequentemente, você tem um ganho de tempo, quando você não precisa sair do seu local de registro, ir para outro local, atualizar uma informação, ou até em muitos casos a gente encontra pessoas que fazem o fornecimento da informação para o departamento e esse departamento atualiza. Utilizando esse método você ganha mais tempo, produtividade e você consegue ter as informações atualizadas de forma mais assertiva. O ponto 2 da nossa apresentação é a limitação de acesso por vários usuários. Quando a gente está falando de um controle através da planilha em Excel, você acaba ficando um pouco limitado de quem faz o controle, porque geralmente é uma pessoa específica que é encarregada de fazer a gestão do imobilizado e essa pessoa é quem faz as atualizações. Em alguns casos acontece da pessoa não conseguir atualizar ou ter uma pessoa que auxilia ela e aí o cadastro de informações e atualizações ele não é tão eficiente. Então, quando você utiliza um sistema que permite monitorar quem fez a última atualização, quem foi o último responsável, as atualizações sendo feitas em tempo real, você consegue ter multi-usuários utilizando a plataforma, fazendo um controle mais eficiente, sem necessariamente perder o controle da organização. Então, o ponto 2 aqui, referente à limitação de acessos, é que o Excel não te permite ter algo organizado e com controle e eficiência. O nosso sistema, por ele ter multi-usuários e permitir que você faça o rastreio das informações, você já consegue ter várias pessoas ajudando na utilização do sistema e atualizando essas informações. A gente entende que você tem um ganho da sua produtividade através do registro da forma mais eficiente, com a nossa ferramenta novamente auxiliando você em campo, ou até mesmo a versão web do nosso sistema fazendo essas atualizações. Um exemplo prático que a gente tem aqui na nossa empresa é que os nossos funcionários também utilizam esse sistema quando eles vão inventariar os nossos clientes. Então eu vou dar um exemplo que você pode utilizar no seu dia a dia. Se tem duas pessoas realizando um inventário e elas estão utilizando a mesma planilha para atualizar a informação, corre o risco desse bem ser inventariado com duplicidade. Então você tem dois registros ali de forma desorganizada. O que acontece com o nosso serviço, por exemplo, é que o nosso aplicativo ele consegue notificar quando o bem já está registrado ou quando a informação já foi atualizada. Então você tem um espelho de fato do que está acontecendo em campo. O Excel ele não te permite isso.
Então, esse é um problema, a duplicidade de informações, o registro de forma desorganizada, ele pode ser corrigido através do nosso sistema. O ponto 3 da nossa apresentação é o acompanhamento do inventário em tempo real. Algumas demandas que a gente encontra aqui no comercial é referente aos gestores querendo acompanhar o seu inventário. Então, ele tem pessoas que respondem para ele, estão fazendo levantamento em campo, e ele só consegue acompanhar o desenvolvimento do projeto quando essa planilha em Excel ela volta para o responsável, e aí ele entende de fato um reflexo do que está acontecendo. O nosso sistema ele tem uma frente hoje que você consegue acompanhar a atualização do inventário em tempo real. Então eu tenho aqui na minha tela do AFIXBase, que é o nosso sistema de patrimônio, o campo visão geral dos ativos. E aqui na parte de últimas aquisições e últimas atualizações, o gestor responsável por quem está inventariando, ele consegue entender quais foram os últimos ativos registrados dentro do sistema e ele consegue também ver as últimas atualizações que foram modificadas. Isso é muito eficiente para você conseguir medir o grau de produtividade do colaborador. Então você sabe quantos itens ele inventariou, se houve uma mudança de ativo de um local para o outro. Tendo essas informações fornecidas em tempo real do que está acontecendo no aplicativo em campo, espelhando dentro da plataforma web, você consegue ter uma resposta muito mais rápida e eficiente da qualidade do inventário, até para corrigir um possível trabalho que não está sendo bem feito. É um ponto bem importante aí, o acompanhamento em tempo real através da nossa plataforma, ele permite que supervisores, gerentes, eles possam ter um acompanhamento mais de perto da qualidade, e isso é algo que os nossos clientes prezam bastante. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco do que esse monitoramento através do nosso sistema ele permite. Então, quando você é um usuário administrativo e quer verificar o que está acontecendo em campo durante o inventário, o nosso sistema ele permite que você verifique aqui as últimas aquisições. Então vocês podem ver que aqui ele mostra os bens por horário que foram inseridos dentro do nosso sistema. Então os bens que foram coletados em campo durante o inventário. Ele permite a visualização das últimas atualizações. Então se houve um bem que mudou de usuário, se houve um bem que estava em um local e foi para outro local, o campo últimas atualizações ele permite você visualizar esse ativo e entender onde ele estava, para quem ele foi, saber os motivos da mudança de status. E as últimas baixas. É um ponto muito importante, no geral eu acho que esse é o ponto mais agravante que os nossos clientes entendem, que é entender os bens que foram removidos de dentro do sistema, né? Por que foram, enfim. Aqui você consegue ter uma infinidade de visualização de informações mesmo. São muitas mudanças que podem acontecer e você consegue ver isso refletindo aqui no sistema. O ponto 4 da nossa apresentação é o fato do Excel não possuir relatórios e gráficos de fácil acesso. Existem até pessoas que possuem uma expertise na geração de relatórios e gráficos do Excel, mas pelo tempo que você gasta com isso, a gente entende não ser muito eficiente para essa demanda do ativo imobilizado. Eu vou dar um exemplo prático do nosso sistema, que ele já possui gráficos, e esses gráficos ele podem ser personalizados para demandas específicas que o nosso cliente possa ter. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico de valor por conta, você consegue monitorar o número de ativos que você tem, você consegue saber quanto você tem de valores de ativos em cada conta disponível no sistema. Então, a gente consegue montar esses gráficos para vocês de forma muito mais eficiente do que você fazer o controle através do Excel. A gente atende clientes aqui que gastam semanas ou até meses para gerar um gráfico, um relatório muito simples e acessível. Então, um gráfico de quantidade de itens, um gráfico de itens por local, isso são coisas que no Excel ele vai te demandar muito tempo e o nosso sistema AFIXBase ele vai entregar isso para você numa velocidade grande, com muito mais eficiência e a qualidade das informações é muito superior. Então, considerar fazer isso no Excel e não obter uma ferramenta não entender o custo-benefício desses dois fatores. Então, eu acredito que a utilização do sistema para relatórios e gráficos é muito superior. O ponto principal que os nossos clientes eles nos procuram, basicamente, é para que as informações que eles coletem, eles consigam gerar elas através de relatórios, com filtros específicos. Então eu vou dar um exemplo de empresas que trabalham com a gente, que tem diversas filiais. Então eles fazem um controle do nosso sistema, eles cadastram filiais diferentes e eles querem emitir um relatório completo da quantidade de itens por filial. Então você consegue vir aqui e filtrar por uma unidade específica da sua empresa.
Ou, por exemplo, eu quero filtrar por um agrupamento específico, então eu quero saber só o que eu tenho de móveis e utensílios, ou só o que eu tenho referente à parte de mesas, cadeiras, computadores. O sistema ele possibilita que você consiga gerar um relatório completo, que você faça um filtro por unidade, que você faça um filtro por agrupamento de ativos, ou até mesmo que você faça um filtro por um bem específico, colocando o cadastro do ativo e puxando ele dentro do sistema. Então, quando a gente vai verificar o custo-benefício de fazer isso ser gerado através do Excel, aqui com poucos cliques, a gente possibilita que você gere esse relatório tanto em PDF ou Excel ou em CSV, e você já tem aqui uma visualização rápida do seu ativo imobilizado e do que compõe ele. Então você consegue visualizar a filial que ele se encontra, qual é o ativo, qual é o responsável. Então é um relatório muito rico de informações, prático, e sai de forma muito mais rápida do que você gerar isso através do Excel. Esse é um processo que a nossa ferramenta oferece para o nosso cliente e torna o dia a dia dele muito mais fácil. O ponto 5 da nossa apresentação é o fato do Excel não ser escalável, e ele é limitado e ineficiente até certo ponto. Quando a gente está falando de uma empresa pequena, você até consegue fazer o controle de poucos itens através de uma planilha em Excel. Porém, quando a gente está falando de uma empresa que está em desenvolvimento, em crescimento, eu acho um ponto muito importante você começar a visar coisas estratégicas dentro da sua empresa. E a gestão do ativo imobilizado é um ponto muito importante para você fazer uma gestão financeira melhor, para você entender o que compõe o seu ativo imobilizado, os bens pertencentes à sua empresa. E quando você começa a fazer o controle através de planilha, você perde muito tempo que você poderia ganhar contratando uma ferramenta e colocando sua energia no crescimento da empresa, por exemplo. Então, o Excel ele vai funcionar para você sim a curto prazo, principalmente quando você está ali sozinho ou não tem uma frente muito grande para cuidar do imobilizado. Mas quando a gente está falando aí de acima de 500 itens, próximo aos 1000 itens, a nossa indicação é que você contrate uma ferramenta, ganhe tempo, ganhe qualidade e consiga focar a energia da sua empresa em outros pontos de crescimento. Bom, a conclusão daqui da nossa apresentação, após esses 5 pontos, mude a forma de gerenciar os seus ativos e aumente as chances de sucesso na sua empresa. Aqui a gente entende que o sucesso de uma empresa é composto por vários pontos e a organização e entender o cenário da sua empresa é um dos pontos principais. Você ter uma ferramenta semelhante ao Afixbase que te permita saber quanto você tem de imobilizado, o que você tem de imobilizado, qual é a qualidade desse imobilizado, ele vai permitir que você tenha cenários reais da sua empresa e você identifique onde estão os erros, onde estão as falhas, onde você pode melhorar, e a nossa ferramenta pode te ajudar. Eu acredito que essa ferramenta ela é uma ferramenta voltada para empresas que querem ter um controle do seu imobilizado, qualidade na sua gestão e visam o crescimento, né? Esse é o ponto principal. Bom, a gente vai disponibilizar para você que acompanhou a apresentação até aqui um link para fazer um teste grátis de 30 dias e aplicar esses métodos que eu mencionei para vocês aqui no seu dia a dia. Então você vai ter um período aí de 30 dias para fazer essa utilização, verificar se a ferramenta é eficaz no seu dia a dia, se ela de fato melhorou os seus processos, e aí se no final desses 30 dias você tiver uma experiência positiva, você pode seguir com o nosso sistema, as informações que você inserir ali, elas vão continuar registradas, então o trabalho que você tiver ao longo desses 30 dias, ele vai ser reaproveitado. Esse é meu convite para vocês, conhecerem a ferramenta, entenderem como ela funciona, aplicar no seu dia a dia, e eu tenho convicção de que você vai ter um ganho muito grande. Acredito que dificilmente você vai abandonar a ferramenta dali para frente. Então a gente está disponibilizando esse link para vocês e esperamos que vocês gostem e façam a utilização. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.